Meus amigos, é uma satisfação muito grande estar nesta casa pela primeira vez. Estamos sempre aqui em Rio Preto, diversas casas temos tido a oportunidade de visitar, de forma que nos sentimos muito à vontade aqui hoje, especialmente estando ao lado de figuras tão exponenciais do trabalho espírita do nosso país, dedicados companheiros que se dedicam ao estudo, à motivação, à divulgação espírita que deve nos mover. Me sinto muito agradecido, muito honrado de conhecer uma casa nova para o meu coração e ter a oportunidade de estar convivendo neste ambiente de alegria, essa espontânea alegria que nos toma o coração, neste encontro, reencontro, nos fortalece intensamente. De forma que eu quero agradecer a casa, os seus dirigentes, os amigos de outras casas aqui presentes, pela bendita oportunidade, graças à grandeza da doutrina espírita. E naturalmente, nós trazemos o nosso abraço de Matão, a terra de Caibar-Schutel, aquele que se tornou conhecido como o bandeirante do espiritismo, o apóstolo de Matão, o pai dos pobres de Matão, o espírita número 1 do Brasil, conforme seus biógrafos. E naturalmente, nesses 14 anos da casa, e com a instalação de um mês espírita, isto é de grande utilidade, isto é de grande benfeitoria para todos nós, graças aos benefícios distribuídos com a reflexão trazida pelo Espiritismo. Uma vez que a grandeza da doutrina espírita, a lucidez com que ela nos permite enxergar a vida e seus desdobramentos, esse tesouro inestimável que é a doutrina espírita, deve nos mover incessantemente para fazê-la compreendida, difundida, conhecida, porque uma vez que nos beneficiamos todos de seu conteúdo, que podemos classificar como incomparável, dada a lucidez com que aprendemos a entender a vida, dada a grandeza moral de seus conceitos, dada a clareza com que o codificador apresentou esse trabalho à humanidade, deve despertar em nós um grande entusiasmo, ainda que seja apenas por gratidão. Mas nós vamos percebendo com o passar do tempo, à medida que vamos aprofundando o estudo e a pesquisa dos postulados básicos, que inspiraram e continuam inspirando autores encarnados e desencarnados, no oferecimento de obras que estudam, que desdobram os ensinamentos, nas oportunidades que não cessam da presença amiga dos benfeitores, que igualmente vem trazer para os encarnados esta motivação de vida, para que não nos deixemos abater pelas dificuldades, convidando-nos a participar desse concerto divino de imortalidade, que expressa a nossa realidade imortal de filhos de Deus, ainda que por gratidão. Esses conceitos, essas lições, esse legado, esses exemplos trazidos por personalidades ímpares da história do espiritismo no planeta, desde a figura exponencial de Allan Kardec, até aqueles outros que se deixaram sensibilizar por esse tesouro, como é o caso da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, o caso do nosso Chico Xavier, o nosso Divaldo, que aí está, continua o seu trabalho como ninguém, todos esses vultos, entre tantos outros que poderiam ser citados, inclusive o nosso Caibar-Schutel, o nosso Eurípides Barçanufo, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, entre tantos outros, a enumeração seria quase inumerável. Tamanha a sensibilidade que o Espiritismo proporcionou a essas almas que tomaram contato com o Espiritismo e perceberam
o alcance desses ensinos para si mesmos e não somente para si mesmos, mas para confortar, para consolar, para orientar, para explicar os fundamentos da vida, as razões da vida e os seus constantes e permanentes desafios, que nada mais são, convenhamos, aprendemos isso com clareza na doutrina espírita, do que meros degraus de amadurecimento. Porque é através exatamente das lutas, dos conflitos conosco mesmo, da nossa fragilidade, que a cada dia percebemos presente em nós mesmos, dos embates profissionais, dos desafios familiares, na educação dos filhos, na convivência com o cônjuge, no cuidado com os pais idosos, com os irmãos, e por extensão na sociedade humana, nos relacionamentos todos, vamos percebendo o quanto de utilidade tem para todos nós usar essas lições vivas do Espiritismo, totalmente embasado no Evangelho do Cristo, para a conquista da paz que tanto precisamos, que não deve ser retida em nós, mas espalhada, exalada, vivida uns com os outros. E aí surge o grande desafio, porque afinal de contas, ainda somos egoístas, ainda guardamos vaidades, ainda somos tendentes à agressividade, ainda nos perdemos na prepotência, na arrogância, ainda nos deixamos dominar pelo orgulho. Mas a clareza do convite de Jesus, agora se tornado maior com o advento do Espiritismo, que a cada dia que passa torna-o maior ainda pelo esclarecimento adicionado à nossa pequenina capacidade de compreensão, nós vemos que há aí um tesouro inestimável. Recentemente, Divaldo, respondendo a uma pergunta de Haroldo, justamente quando ele fez 90 anos, referindo-se às suas viagens, aos chás de aeroporto, à agressividade ou à indiferença sofrida por aqueles que não o compreendem, ele respondeu longamente, por mais de 20 minutos, mas inicia a sua resposta dizendo que quando ele conheceu o Espiritismo, ele não encontrou o mapa do tesouro, nem encontrou o próprio tesouro, porque é exatamente isso que o Espiritismo se constitui, um tesouro de conhecimentos, um tesouro de bênçãos, um tesouro de esclarecimento, de conforto, de orientação, de luzes, para o caminhar indeciso da mente humana, ainda cambaleante, como é a condição de todos nós, desejosos de alcançar equilíbrio na luta permanente pela conquista do equilíbrio, mas sempre balançados pelas circunstâncias adversas, que nem sempre sabemos administrar. E quando falamos no adjetivo espírita, naturalmente, que isso nos leva a compreender a responsabilidade que esse adjetivo carrega, porque significa comprometimento com o corpo doutrinário do Espiritismo, vasto por si só, esperando a nossa vontade, o nosso desejo de conhecer a sua profundidade, a sua grandeza, a sua extensão. Isso significa fidelidade ao bem, isso significa honestidade, solidariedade, firmeza, fé, confiança. E nem sempre temos facilidade ou conseguimos agir assim. Mas as motivações trazidas pelo conhecimento espírita constituem um estímulo permanente para que nos ergamos dos nossos tropeços, das nossas caídas. Porque cada página
pesquisada, procurada, apresentada, trazida pela genialidade intelectual de Allan Kardec, trazida pelos comentários incomparáveis da sabedoria de Emmanuel, as lições da coleção André Luiz, das experiências desse espírito, o exemplo da médium Ivone Pereira nas descrições de suas experiências mediúnicas, o legado de humildade de Chico Xavier, o legado de Edivaldo, espalhando como ninguém pelo planeta todo, através da sua perseverança, do seu trabalho social inclusive, constituem modelos para nós, cambaleantes trabalhadores, embora cambaleantes, já de posse desta oportunidade de trabalho. Então o mês espírita, ele traz consigo todo um componente estimulador para que aprofundemos conhecimentos, e naturalmente do conhecimento para a prática, convidando-nos a uma postura nova, lutando com as imperfeições tão comuns da nossa condição. E uma coisa que me encanta demais, porque os textos da codificação estão com mais de 150 anos. Estão lá, o texto é o mesmo. A gente começa a ler e fica boquiaberto com a lucidez de Allan Kardec, com a capacidade genial deste espírito de organizar a codificação como organizou, a maneira como nos apresenta o conteúdo espírita. Porque conforme amadurecemos na experiência, na vivência, na idade, no trabalho, na continuidade do trabalho, cada vez que nos deparamos com essas linhas, com esses parágrafos, com essas páginas, mais nos surpreendemos com a atualidade delas. Apesar de todo o tempo decorrido, apesar de já termos lido essas páginas inúmeras vezes, já temos ouvido palestras, comentários, grupos de estudos, mas quando nos voltamos novamente nos textos e prestamos mais atenção, nós vemos a perfeita conexão dos textos de Allan Kardec com o cotidiano atual. É impressionante a conexão perfeita. Por quê? Por uma razão muito simples. O Espiritismo não é algo imaginado, inventado pela cabeça de alguém. Ele está nas leis da natureza. Allan Kardec teve o trabalho de organizar isso didaticamente, através das informações colhidas na observação dos fatos, da presença, da atuação, da influência dos espíritos. Então, quando nós nos debatemos com a obra básica a partir do Livro dos Espíritos, nunca é demais nós irmos lá no índice e atentamente, até por curiosidade didática, observarmos novamente, apesar de tantas vezes termos folheado a obra, ter sido a obra principal de estudo em nossas instituições. Muitos nasceram espíritas, desde cedo habituados com esta prática, com esta presença do livro dentro de casa, na família. Muitos de nós chegaram depois, alguns estão se aproximando agora, não importa o tempo de convivência com a atividade espírita. O que realmente ocorre é que as instituições comprometidas com o espiritismo estimulam o estudo da obra básica, porque aqui estão os fundamentos, aqui estão as razões do espiritismo para estar entre nós, e aqui vamos iniciar o aprendizado do que é a vida. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Qual a razão de viver? Qual a razão do sofrimento? Por que estamos aqui? O que nos cabe fazer? E só o fato de sermos imortais, já imaginaram que coisa maravilhosa? Somos imortais. Nossa, isso me deixa empolgado, porque não somos o corpo, estamos no corpo. Este corpo tem um tempo de validade,
é um produto perecível da natureza. Daqui a pouco, não sei se vai ser essa noite, daqui a 15 dias, daqui a 50 anos, mas todos deveremos deixar o corpo no tempo devido à nossa necessidade. Mas nada do que sabemos e adquirimos se perderá. Quando pensamos na genialidade de Mozart e tantos outros autores clássicos, Walt Disney e tantos outros ícones da história da humanidade, como o Rei Conniff, e tantos outros que poderiam aqui ser citados, Pelé, tantos outros ícones nas diversas áreas do conhecimento, o nosso Castro Alves, o próprio Chico Xavier, quantos nomes, o notável Vitor Hugo, Humberto de Campos, quantos nomes notáveis da história. Já pensaram que eles continuam vivos? Que as suas ideias, o seu ideal, o seu entusiasmo permanece com eles? Estão desvestidos do corpo físico, talvez alguns já tenham reencarnado, não sabemos, como podemos afirmar, não sabemos. No entanto, o conteúdo, a genialidade, a aquisição do ponto evolutivo que alcançaram, não se perde jamais. Então, quando pegamos uma obra básica, se nós observarmos atentamente o índice, por exemplo, do Livro dos Espíritos, poderia pegar outro, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o mais utilizado deles, o Céu e o Inferno, valioso documento, precioso livro, ou a Gênese, que está completando seus 150 anos de publicação. Poderíamos pegar qualquer um deles, mas é de grande importância que periodicamente nos detenhamos em observar o conteúdo, ainda antes de estudar nos detalhes, abrir no índice e verificar. O Livro dos Espíritos, por exemplo, as causas primeiras, o livro primeiro, que deu origem à Gênese. Mundo Espírita, o livro segundo, ou dos Espíritos, que deu origem ao Livro dos Médiuns. E depois, o livro terceiro, das leis morais, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E finalmente, das esperanças e consolações, que deu origem ao livro Céu e Inferno. Quando nos debatemos com essas questões, nós vamos encontrar um universo de informações, um universo de detalhes, um universo de reflexões, um desdobramento infindável, inesgotável, para estudar, refletir, procurar, pesquisar. Cada parágrafo, cada frase, cada resposta ou cada pergunta é material para simpósios, congressos, palestras, livros. Por isso que a literatura espírita não para. A literatura espírita é muito rica, justamente porque a fonte não seca. E é também por esta mesma razão que o mesmo tema pode ser abordado por diferentes palestrantes ou coordenadores de grupos de estudo de maneira diversa, porque a fonte é inesgotável, abrindo horizontes de entendimento nas mais diversas situações da vida. E nós escolhemos hoje esta parte para conversarmos com vocês. Lá no Livro dos Espíritos, exatamente a quarta parte das esperanças e consolações. Se nós pesquisarmos no índice, observarmos o livro em sua inteireza, em seu conteúdo total, nós vamos fazer uma pesquisa interessante. Isso é apenas uma curiosidade didática. São 2 capítulos apenas nessa quarta parte, que vai das perguntas 920 a 1019, com 100 perguntas. São 100 questões que Allan Kardec dirigiu aos Espíritos para falar sobre esperanças. Mas que esperanças? Ora, não é difícil concluir que num mundo de tantas dificuldades como esse que nós vivemos, dificuldades que se agravam, apesar de todo o progresso tecnológico alcançado, através de todas as conquistas da ciência, através de melhoras em todas as áreas da medicina, da comunicação, etc., dos transportes, etc., as dificuldades sociais
de relacionamento, as dificuldades interiores de nós, como criaturas humanas, se agravam diante dos desafios que o progresso vai trazendo. São situações variadas em cada pessoa, em função das suas bagagens. E essas bagagens diferentes que estão em nós, se cruzam com outras bagagens igualmente diferentes, porque não somos máquinas nem robôs, não somos iguais, não somos figuras repetidas, somos individualidades, com tendências, com gostos, com preferências, igualmente diferentes, situações próprias da nossa condição humana. Uma vez que estamos num mundo de diversidade, e as criaturas habitantes desse mundo são espíritos que vieram de experiências variadas em outras encarnações, e mesmo nesta encarnação, relativo a clima, temperatura, sociedade que viveram, formação dos pais, etc., profissão, etc. Então essas bagagens, às vezes se unem em sintonia, se atraem por interesses e às vezes se repelem. E diante dessas dificuldades todas, quais as esperanças disponíveis? De que forma nos consolamos diante das questões todas que nos desafiam? Estas 100 questões, digamos que se o Livro dos Espíritos fosse apenas composto dessas 100 questões, da 920 a 1019, nós já teremos aí um acervo gigantesco de desdobramentos doutrinários, intelecto-morais, sem falar dos outros livros que compõem a obra, dos outros 13. Mas, como o Espiritismo é uma universidade avançada de conhecimento, onde somos os alunos interessados em aprender, somos os alunos aprendizes, nós, se pegássemos apenas essas questões, temos aqui um tesouro de informações para a nossa reflexão. E nestas questões todas, nós vamos encontrar, se vocês viram que são 2 capítulos. O capítulo 1, desta 4ª parte, nós vamos encontrar esses subtítulos: das penas e gozos terrestres. Terrestres, penas, enfermidades, miséria social, analfabetismo, desemprego, penas, dificuldade de todo tipo, preconceito, e gozos terrenos, prazer, boa situação social, facilidade para tudo, das penas e gozos terrenos. Como que vamos entender esse aspecto? À luz da reencarnação ampliada e à luz de uma programação reencarnatória, nós vamos ter um pleno entendimento disso, inclusive para entender a felicidade e a infelicidade relativas, uma vez que, apesar de toda a contrariedade e adversidade encontrada na vida, nós podemos desfrutar de uma felicidade relativa. Podemos viver uma felicidade. Este momento que estamos aqui vivendo é uma felicidade. Foi uma alegria adentrar a casa de Erasto hoje. Que alegria, que acolhimento gostoso, que felicidade sentir ao visitar uma casa, um domingo à noite, reencontrar os amigos, nos abraçamos, tiramos fotos com celebridades presentes. É uma felicidade, como não? Guardamos isso. Mas também a infelicidade. Muitos de nós nos viciamos nas reclamações. Muitos de nós nos viciamos, nos habituamos, nos condicionamos a reclamar de tudo. Mas a infelicidade também é relativa. Também pode ser atenuada. O que não dizer da perda dos entes queridos? O conforto oferecido pelo conhecimento espírita sobre a imortalidade da alma. Quantos pais, quantas famílias não são atingidos pela desencarnação, considerada precoce muitas vezes, pelo ponto de vista da família atingida, de um ser, de um filho, seja por acidente, seja por enfermidade. Cônjuges que se amam
separados bruscamente pela morte, pais que partem, deixando a saudade difícil. Apesar de todo o conhecimento espírita que temos, a morte não deixa de ser um episódio dolorido na vida íntima da família. Perda, não existe perda, não é mesmo? Chamamos de perda, mas não é perda. É uma separação momentânea. Todavia, perda de entes queridos, a separação temporária, que nos faz entender essa questão toda. Decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida. Poderia se acrescentar aí na linguagem atual, né? Depressão, suicídio. São temas de uma atualidade impressionante, agora desdobradas, agora beneficiadas pelo conhecimento espírita. Todos nós enfrentamos ou nos deparamos com esses fatos diariamente na vida familiar, na vida social, na vida da nossa cidade. Acidentes traumáticos, impactantes, que criam aquele clima de consternação, aquele clima difícil de ser superado, pois todos esses assuntos podem ser analisados à luz do Espiritismo. Porque, dentre esses que estão aí, cada um deles, através de depoimentos, através de dúvidas, através de questionamentos, através de exemplos, sejam de pais, de mães, de filhos, de marido, de esposa, cada item desse desdobra-se em exemplos múltiplos, em abordagens múltiplas, onde também vão entrar a influência dos espíritos, onde também vai entrar a atividade espírita. Uma reunião como esta, costumeiramente realizada, ela se torna uma usina de forças em nosso favor, porque nos momentos que estamos refletindo sobre tudo isso, nas ocasiões variadas do cotidiano, na programação de uma casa, entidades amigas nos envolvem, participam conosco, afeições, muitas delas nem lembramos, nem sabemos na presente encarnação, não encarnaram conosco, mas nos acompanham. E nesse acompanhamento, nos abastecem de energias novas, de esperanças novas. O que não dizer das decepções, da ingratidão, das feições destruídas, os laços de antipatia natural que se estabelecem, os rompimentos por melindres, os afastamentos por orgulho ferido, as perdas materiais expressivas que geram aflições sem conta, os boletos que vencem, e por aí vai. Como é que ficamos diante das decepções sentimentais, decepções em outras áreas? Tudo isso envolve muita coisa. Eu tenho perguntado nas minhas palestras sobre morte, eu tenho uma palestra sobre morte específica, quem tem medo da morte? E curiosamente, muitos espíritas ainda apresentam medo da morte. Alguém aqui tem medo da morte? As pessoas falam, não tenho medo da morte, tenho medo de como que vai ser. Mas se a gente estudar o Espiritismo, a gente vai perceber que a morte não existe, o Espiritismo matou a morte. Seria muito interessante nós lermos lá na obra O Céu e o Inferno, o precioso documento que Allan Kardec intitulou A Passagem, para tirarmos de nós esse temor da morte. Não há razão de ser para temer a morte, até porque a morte não dói, desde que não buscada. Aí nós entramos na área do suicídio, que abre uma outra janela gigantesca. Mas, e o desgosto da vida? Vejam, quanta coisa podemos enfrentar, encontrar, estudar, pesquisar, desdobrar em temas de estudo, de palestras, de congressos, de eventos, e até e principalmente individualmente. É muito importante que tenhamos o hábito de pesquisar a obra, vez por outra,
Ir lá, sozinho, na meditação, no silêncio. Isso deve acontecer com os demais companheiros palestrantes aqui presentes. A gente vai preparar palestra e busca material de pesquisa, vai no Livro dos Espíritos e fica encantado com a lucidez, com a oportunidade do texto, que nos permitem desdobrar esses assuntos. E se buscarmos o capítulo 2, mais ampliação. Dentro daquelas 100 questões, nós vamos encontrar as penas e os gozos futuros. Mas que penas? Aí vai surgir a figura do chamado inferno, que as religiões tradicionais e antigas criaram na mente popular. O Espiritismo vem destruir essa figura do diabo, que não existe, é um absurdo. A figura do inferno, que perde todo o seu valor com a lógica e o bom senso que a vida determina. Afinal de contas, que penas são essas? Essas penas são as penas do arrependimento, da ficha que cai, do remorso, das lesões que causamos. Seria muito interessante também buscarmos no mesmo céu e inferno o Código Penal da Vida Futura, preciosíssimo documento que vai analisar exatamente esta lei de causa e efeito consciencialmente. Uma vez que as lesões que praticamos contra outras pessoas, ou lesando a nós mesmos, geram consequências. Nunca castigo, não existe castigo, mas existem consequências. Naqueles que matam, naqueles que roubam, aqueles que destroem terminais bancários na madrugada, os que corrompem, desviam dinheiro público, aqueles que mentem, manipulam nos bastidores, engendram angústias, intrigas de todo gênero. Se soubesse o que os aguarda, não fariam. E não é castigo, não existe castigo, mas é a consciência que vai gerar as aflições futuras, pelo desrespeito à lei de harmonia e amor que rege o universo. E da mesma forma, em contrapartida dos gozos futuros, a paz de consciência, a verdadeira e única felicidade que pode existir. É o deitar a cabeça no travesseiro, e apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas fraquezas e fragilidades, o esforço continuado para não lesar ninguém, o esforço continuado por fazer-se melhor, apesar das quedas, vai nos dar tranquilidade de consciência e descansaremos com a consciência em paz, para abordarmos o mundo espiritual, desejosos de trabalhar, apesar de trazermos inquietações, mas aquela felicidade de abrir os olhos após o processo de perturbação causado pela morte, que perturbação aqui não é de ser perturbado, mas a perturbação da sonolência no processo de morte. Quando abrir os olhos e estarmos cercados de seres queridos que nos sorriem, num ambiente calmo, num ambiente leve, iluminado. Porque o que nos trará aflições e dificuldades são os remorsos conscienciais, o arrependimento que porventura guardamos ardentemente. Então é melhor nos esforçarmos agora para não termos remorsos depois, fazermos o melhor ao nosso alcance para desfrutarmos esse gozo futuro, porque afinal de contas o nada não existe. E Kardec aborda isso e também se refere à vida futura. O nosso Roque Jacinto escreveu um livro notável, Vida Futura, e este livro ele não fala da vida no mundo espiritual ou na próxima encarnação, ele fala da nossa condição imortal de seres que vão viver para sempre. Mas intuição das penas e gozos futuros, intervenção de Deus nessas penas e recompensas, natureza das penas, penas temporais, expiação e arrependimento, duração delas, ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório. São temas que estão lá no capítulo 2 dessa quarta parte do Livro dos Espíritos, ensejando-nos um vasto material de estudo. Numa das questões, em resposta à questão 521, dentro daquelas questões, está esta observação
dos espíritos. Uma vez que estamos falando em esperanças e consolações, todos desejamos no futuro nos encontrarmos numa situação consoladora, numa situação confortadora de alegria, de vibração harmoniosa. Ensinam os espíritos. O mais frequentemente, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Ora, esta frase dá um congresso, esta afirmação dá um congresso. Imagine quanta coisa podemos tirar daí. Quantas reflexões saem só desta afirmação. Porque nós criamos aflições que poderiam ser dispensadas. Criamos aflições que poderiam não estar no nosso caminho. Mas normalmente a nossa rebeldia, normalmente a nossa teimosia, o orgulho ferido e tantas outras imperfeições criam situações infelizes que poderiam ser evitadas. Todos nós estamos aflitos, preocupados com o Brasil atual. Mas o Brasil atual é reflexo da sociedade brasileira, que somos todos nós. Coletivamente criamos essa situação. Nós engendramos esta infelicidade, porque isso não se refere a políticos. Não. A mídia faz um estardalhaço com a política lá, denunciando, mostrando, etc., houve desvio, não sei o quê, mas aquilo é apenas um reflexo de nós mesmos. Convenhamos, moralmente somos medíocres. Moralmente somos medíocres, já somos capazes de grandes invenções e descobertas e alcance tecnológico, que nos espanta. O que vamos ter daqui a 10 anos? Não dá para imaginar. O que a tecnologia será capaz de fazer? Quem que poderia imaginar o WhatsApp? Por falar em WhatsApp, os que quiserem deixar o WhatsApp e me cadastrarem, poderão fazê-lo, que nós estamos usando bastante o WhatsApp para divulgar os eventos de interesse do movimento. Podem ficar tranquilos que eu não vou mandar bom dia e boa noite. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Não faço isso, porque isso mata a notícia. Mas, ocasionalmente, notícias e reportagens de interesse do movimento, nós vamos divulgar pelo WhatsApp. Então, os que desejarem receber essa notícia, depois o Alê pode abrir uma página aí, uma folha, eu só peço para a pessoa anotar o nome e o telefone. Eu estou com mais de 1.500 contatos no telefone e tenho usado isso de mão cheia. Para vocês terem uma ideia, só para dar um exemplo, nós vamos ter lá em Matão, em maio, não me lembro exatamente a data, mas nós vamos divulgar isso, a doutora Thaís Moriyama, que é psiquiatra de Campinas e trabalha no Instituto Bairral de Itapira. E ela é especialista, é uma das mais especializadas psiquiatras, é muito jovem, deve ter não tem 40 anos ainda. Ela é especializada em psiquiatria infantil e aborda os prejuízos do comportamento dos adultos no acionar de desequilíbrios psiquiátricos nas crianças. E nós tivemos a oportunidade de entrevistá-la. Nós divulgamos isso pelo jornal Tribuna do Espiritismo. Se vocês procurarem na internet, vão achar entrevista com Thaís Moriyama, e ela vai falar dos distúrbios psiquiátricos em crianças, ocasionados pelo comportamento dos adultos neuróticos, que ainda somos, convenhamos. Mas nós vamos trazê-la para Matão e vamos entrevistá-la para ela falar da sua experiência com psiquiatria infantil. Este é um fato, por exemplo, que nós desejamos divulgar por esse mecanismo que é o WhatsApp. Então, o que vai acontecer? Quem que imaginava essa ferramenta maravilhosa? E daqui a 10 anos o que vai ter? Não sabemos. Todavia, moralmente, o nosso aprendizado ainda é medíocre. Ainda temos ciúme, ainda temos desejo de vingança, ainda criamos brigas que poderiam ser evitadas, ainda nos debatemos em ganância, em vaidade. Então o homem é frequentemente o construtor da sua própria infelicidade. Quantas afeições destruídas, vimos lá atrás a questão do capítulo das afeições destruídas, quantos desgostos não poderiam ser evitados
Se não fosse a nossa postura arrogante, a nossa postura intransigente, não damos o braço a torcer de jeito nenhum. Temos uma tendência humana de achar que o outro é que está errado, a gente nunca é, só o outro que é. E isso vai criar a infelicidade que está à nossa volta, nos perturbando, nos preocupando. Então nós estamos colhendo os frutos de nós mesmos, desafiando-nos a esta mudança de postura, a um novo comportamento. Por favor, Ale, pode mudar. E esta é a forma da felicidade, a fórmula da felicidade. Muita gente aqui sabe o que é isso. Mas talvez aqueles que estejam tomando contato pela primeira vez com essa fórmula matemática, existe algum gênio matemático aqui? Algum cara bom para resolver equação? Existe aqui? Essa frase é muito usada, muito conhecida. Ela é fruto da questão 922. F igual a PN mais CT mais FF. Ora, o F é a felicidade. Já que estamos falando em esperanças e consolações, na última parte do Livro dos Espíritos, os Espíritos deram a fórmula para a felicidade que precisamos encontrar e queremos construir. Felicidade é igual a posse do necessário, PN. E nós nos esfalfamos para ter, acumular. Aí criamos as aflições todas. Ganância para 20 gerações. Enquanto que a felicidade é apenas a posse. O que é o necessário? É variável no entendimento de cada um. Claro, o que pode ser necessário para um, pode não ser para outro e vice-versa. Posse do necessário, mais consciência tranquila. Este detalhe é fundamental. Consciência tranquila exige esforço de construção, exige perseverança, exige empenho. Consciência tranquila exige o desapego das vaidades, exige o desapego de tanta coisa, não é? Ainda somos apegados a situações, a pessoas, a cargos, a posturas, a dinheiro, a tanta coisa. Mas FF, fé no futuro. Claro, a fé é uma construção interior também, e o futuro nos aguarda, ele chegará. Ele existe, está aí a nos aguardar, e chegaremos inclusive à condição de espíritos felizes, perfeitos ainda que relativamente, mas isso vai exigir o nosso esforço, isso vai exigir a nossa... Então a felicidade está aí, e os espíritos que conseguem aderir a essa postura são felizes, e isso é possível na Terra. Isso é possível, ainda que relativa. Quem de nós não conhece pessoas felizes, que vivem com a posse do necessário, lutam para ter a consciência tranquila e guardam aquela fé potente que levanta, aquela fé que faz a criatura se erguer a cada dia, sem se entregar a pessimismo, a revoltas, etc. Agora imaginemos nós, os espíritos acima de nós. A gente nota nos escritos, nas comunicações, uma característica dos espíritos que vão evoluindo, que vão crescendo, intelecto moralmente. Quanto mais eles avançam, intelecto moralmente, mais se deslumbram com a obra de Deus, com a grandeza do Criador. E por que se deslumbram, se encantam com a grandeza da obra de Deus? Não se fecham na indiferença com os irmãos menores, voltam-se para os menores, estendendo as mãos, como a dizer: venham, vocês não sabem o que os aguarda, venham conosco, desapeguem-se, a felicidade aguarda. São espíritos que já alcançaram a condição de felicidade e trabalham ativamente, e isso vai acontecer com todos nós. Por que é que o Dr. Bezerra trabalha sem cessar? Por que é que Caibarchuto fez a obra que fez? Por que é que Chico fez o que fez? Por que é que Divaldo vai dizer que não encontrou o mapa, encontrou o próprio tesouro? Porque vamos percebendo, ou percebem essas criaturas, a grandeza do conteúdo espírita a nosso favor. Então poderíamos perguntar: em que consiste a felicidade dos bons espíritos?
É uma questão do Livro dos Espíritos, muito conhecida, muito estudada. Não vou responder não, vou deixar como curiosidade didática. É tão fácil de encontrar, né? Está aqui, enseja outros tantos comentários, enseja outros desdobramentos. Já pensou a gente ir dormir hoje, tendo lido essa questão, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Quem são os bons espíritos? São os nossos irmãos que já conseguiram se desapegar de tantas bobagens, de tantas vaidades, de tantas coisas passageiras, já perceberam os objetivos da vida, os objetivos de Deus, e se empenham em favor desta causa. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Será muito bom para o nosso coração, será extremamente motivador. Amanhã, segunda-feira, vai ser uma segunda-feira diferente, porque a gente vai ter a inspiração desta motivação que faz a felicidade dos benfeitores. Paremos por um instante para imaginar os benfeitores que trabalham nesta casa, os espíritos que aqui vieram, que aqui estão, que aqui trabalham, que criaram esse clima de alegria do qual nós participamos, todos nós. Aqui viemos com o coração repleto de esperança e consolação, e fomos recebidos por essa saudação espiritual tão boa. Felicidade dos bons espíritos, que podem inspirar a nossa vida no dia de amanhã. Por outro lado, em que consistem o sofrimento dos espíritos inferiores? É uma boa pergunta também. Questão 970. Quem são os espíritos inferiores? São inferiores da criação? Não, em absoluto. São nossos irmãos, somos nós. São criaturas, são espíritos, ainda num processo. Estamos apalpando os degraus da evolução. Estamos começando a vislumbrar, levantamos a ponta do véu. Nossa! Todavia, ainda estamos presos aos condicionamentos dos apegos, das imperfeições. Em que consiste o sofrimento desses espíritos? Encarnados e desencarnados também. Nas reuniões mediúnicas, elas apresentam depoimentos de espíritos nas mais diversas situações. Espíritos felizes, arrependidos, espíritos suicidas, criminosos, homicidas, espíritos rebeldes, estão lá no céu e inferno. E nós, quando participamos de uma reunião mediúnica e nos deparamos com o depoimento de um espírito raivoso, de um espírito enfermo que reclama de dores, de escuridão. Por outro lado, também nos deparamos de depoimentos de espíritos emocionados, agradecidos. Em que consiste o sofrimento desses espíritos que ainda se debatem nas raias das situações tão variadas que o mundo espiritual apresenta, como também a nossa terra apresenta? Vejam que o Livro dos Espíritos é um verdadeiro curso de aperfeiçoamento. É uma verdadeira universidade que se desdobrou, naturalmente, nas demais obras. E qualquer assunto humano, qualquer assunto pode ser estudado à luz do Espiritismo com as obras básicas. E as questões 1003 a 1019, que são mais extensas as respostas, duração das penas futuras, em função de causas variadas, são respondidas lá por São Luís, Paulo e Santo Agostinho, ensejando, por sua vez, outros preciosos esclarecimentos para o nosso aprendizado. De forma que nós, espíritas, contemporâneos desta época de conflitos intensos, sociais, estamos de posse desta riqueza. Em 2018, nós estamos comemorando 150 anos de A Gênese. A Gênese é uma obra um tanto esquecida, mas nós temos lá o capítulo 2, Deus, precioso documento que Allan Kardec desdobra das primeiras questões do Livro dos Espíritos. O bem e o mal, material vasto para a gente estudar. Em 2018, estamos comemorando 160 anos de fundação da Revista Espírita, aquela publicação mensal, em fascículos, que Allan Kardec publicava suas experiências, seus questionamentos, e dava resposta a cartas, publicava trechos da imprensa europeia da época, experiências que ele mesmo presenciava, lhe eram relatadas.
em 2018. Estamos comemorando 100 anos da desencarnação de Eurípides Barçanufo. Estamos comemorando, já lembramos, 80 anos, não comemorando, não é bem a palavra, mas referendando, recordando os 80 anos de desencarnação de Caio Barchutel no dia 30 de janeiro. O corpo sendo velado e o espírito benfeitor toma da mediunidade de Urbano de Assis Xavier e diz: eu vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Quero que coloque essa frase na minha lápide. O corpo sendo velado e o espírito já se manifestando. Nesse mesmo 2018, que vamos comemorar 150 anos de nascimento de Caio Barchutel, teremos lá em Matão um grande evento, no dia 22 e 23 de setembro, vamos divulgar pelo WhatsApp também. No jornal que vocês receberam aí, há algumas notícias espalhadas, não liberamos as inscrições ainda, nem a programação, mas é um evento de grande porte, de 800 a 1000 pessoas. Gostaríamos imensamente que vocês pensassem na possibilidade de formarem uma caravana e estarem conosco lá, porque se trata de um evento de porte. E este ano, com a motivação dos 150 anos de Caio Barchutel, analisando a sua obra, especialmente as 3 clássicas, Parábolas e Ensinos de Jesus, o Espírito do Cristianismo, a Vida e Atos dos Apóstolos, já está em 8ª edição e este ano coincide com os 150 anos de nascimento de Caio Barchutel. Então, tudo isso é motivação para estudo, que sai daqui. E esses exemplos de vida se encaixam nas lições que nos ensinam a compreender a vida. Portanto, é com gratidão que aqui estamos hoje. É com gratidão que o nosso coração se volta a Allan Kardec. Daqui a pouco, em março, nós vamos lembrar o dia da sua desencarnação, 31 de março. Depois temos 18 de abril, lançamento do Livro dos Espíritos. Motivações de sobra para exaltar e motivar o estudo, a divulgação e a pesquisa nestas obras básicas. Trouxemos os nossos livros. Uma primeira vez que eu venho nesta casa, eu vou fazer uma rápida observação. Aquele livro lá, nós escrevemos em parceria com o Rogério Coelho, e são comentários de trechos das obras da codificação. O Rogério e eu comento trechos da Revista Espírita. Só para vocês terem uma ideia do que está na Revista Espírita, vou citar um caso só que nós utilizamos nesse livro. Todo mundo se lembra do ataque às Torres Gêmeas, no 11 de setembro. Mais de um século antes do ataque às Torres Gêmeas, Allan Kardec recebeu uma correspondência indagando se haveria uma ciência na concordância numérica e na coincidência de datas. Lembram-se vocês que depois do 11 de setembro, circulou pela internet um documento que tudo dava 11. O número de passageiros, o número de voo, tudo dava 11. Então Allan Kardec, mais de um século antes, recebeu um questionamento disso. Deu a sua opinião e submeteu o assunto aos espíritos, que deram uma resposta sensacional. Esta resposta dos espíritos sobre se haveria uma ciência na concordância numérica e na coincidência de datas, nos empolgou a fazer uma pesquisa na Revista Espírita que originou esse livro. Não dá para comentar aqui que a resposta é longa, mas nós colocamos no capítulo. Esse outro aqui, considero o meu melhor trabalho, pela pesquisa que me exigiu, para falar sobre o motor, o combustível do Espiritismo. Esta expressão é de Allan Kardec. Allan Kardec vai dizer na Revista Espírita de dezembro de 1868 que a caridade é a alma do Espiritismo. Quando eu vi essa frase me saltou aos olhos. A caridade é a alma do Espiritismo. E aí acabou virando o livro A Alma do Espiritismo. Esta aqui nós comentamos respostas de Chico Xavier diante da vida em uma pesquisa em mais de 10 obras, menos o Pinga Fogo. Respostas que ele deu, não é um livro de transcrição, são comentários de respostas. Este aqui fala da morte. Para tirar o medo da morte, nós contamos 11 casos de morte. Para quem tem medo da morte, nós contamos 11 casos que participamos, ou estávamos presentes. Como vocês viram, eu não morri, porque estou fazendo a palestra aqui, mas eu conto 11 casos de morte. Que lá, um sacerdote espírita, é referente ao Padre Germano. Quem aqui leu Memórias do Padre Germano? É um livraço, né? Esse livro
é um livro de confissões, em que o padre comenta as confissões que eu via e as orientações que dava. Ele viveu um século antes de Kardec, era um padre médium, perseguido pela igreja, os casos são comoventes. E o Tarefa dos Enxovais, que trouxe aqui um momento de muita felicidade, eu e a Vera, quando lançamos o livro, não esperávamos aquela situação, mas comenta sobre a influência dos enxovais para gestantes, para recém-nascidos de mães carentes, nos enxovaizinhos que são feitos. São contos de Hermínio Miranda, na experiência dele com uma médium, estava num livro muito grosso, no último capítulo, e nós sugerimos à editora fazer um livreto só com aqueles 7 contos comoventes. Bálsamo espiritual, fizemos isso depois de assistir um filme, saímos do cinema com esse propósito, fazer um livro que alcançasse e consolasse os corações em aflição. E esta aqui não é meu, claro que não, é do Emmanuel, com Chico, mas nós temos divulgado isso aqui amplamente, e alcançou um sucesso muito grande. O Abrigo é um livro pequeno, de poucas mensagens, ele é fino, mas mostra o abrigo que representa o Espiritismo para as nossas vidas. E esse aqui são preces e orações com Chico Xavier, são diversas preces psicografadas por Chico, especialmente nas obras de André Luiz e outras, e a editora reuniu isso, e fez um kit dos dois, e isso alcançou muito sucesso, primeiro pela grandeza do primeiro e pela ternura do segundo, então não pode ser vendido separadamente, nós trouxemos juntos. O kit está à disposição aí. É importante dizer que toda a receita dos meus livros vai para o jornal Tribuna do Espiritismo, de distribuição gratuita, que vai para o país inteiro, e o objetivo é somar-se à divulgação espírita. E naturalmente, que tudo que falamos aqui é em nome dele, em gratidão ao Espírito que conduz a vida de todos nós, aquele que nos conhece pelo nome, pela sua grandeza, pela sua presença, pelo amor que nutre por todos nós, pela ternura com que nos envolve, pelas providências sem cessar em nosso favor, sem violentar a nossa consciência e a nossa liberdade, a Jesus a nossa gratidão, aquele que se importa conosco, aquele que respeita o nosso estágio e nada espera em troca, aguarda que despertemos da nossa insensibilidade. Eu agradeço imensamente a casa pela oportunidade desta noite e vou dizer aquilo que digo nas minhas palestras, porque afinal de contas, em primeiro lugar eu falo para os meus próprios ouvidos, diante dos degraus de aprendizado, diante das adversidades, dos tumultos todos, meus amigos da casa de Erasto, meus amigos de São José do Rio Preto, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, prossigamos, eu me incluo. Muito obrigado.